Olá pessoal, professor Ricardo Alencar falando diretamente da revisão do Enem. E hoje eu gostaria que a gente conversasse sobre um assunto assim que às vezes a gente não vê muito na escola, porque ele é até um pouco abstrato, né? Mas aqui a questão ela mostra um pouco o uso dessa ideia matemática, desse objeto matemático, que são as funções trigonométricas, e a gente vai falar sobre ela agora. Olha só, gente. Em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa o esboço dessa roda gigante, tal como qualquer outra, né? No qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. Está aqui o ponto A. Esse ponto A ele fica girando aqui, né? Uma volta completa. A partir da posição indicada, o segmento OA, aqui ó, OA, daqui para cá, se encontra paralelo ao solo. Rotaciona-se a Ride Roller no sentido anti-horário em torno do ponto O. Sejam T o ângulo determinado pelo segmento A em relação à sua posição inicial. A função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo é... Bom, tá aqui a função é o gráfico, certo? E esse gráfico eu vou ter que associar uma função. Tá aqui a função, tá bom? Então eu tenho que tá aqui, ó. No tempo igual a 88, a função ela me dá um retorno em metro, tá? Então, qual dessas daqui é a função? Então nós temos função seno mais 88, 80 cosseno mais 88, 80 cosseno mais 168, uma junção entre senoide e cossenoide, né, que a gente também chama função senoide, função cossenoide. Qual será que é? Bom, nesse caso aqui, não é tão difícil você saber qual é. Primeiro, a gente tem que decidir que tipo de função é. Se vai ser a função seno, cosseno. Nesse caso aqui não aparece a função tangente, tá? Mas eu vou só dar uma pequena revisão aqui do ciclo trigonométrico, que é importante, tá? Nossa ideia aqui é a revisão. Ciclo trigonométrico, tá? Que vai nos dar a função. Olha só, se eu tenho um ângulo A, alfa, deixa eu botar aqui assim. Se eu tenho um ângulo alfa, tá aqui o ângulo alfa, e associado a um ponto aqui da nossa circunferência, do nosso ciclo, nós temos aqui o ponto A, que é um ângulo qualquer. Vamos chamar esse ângulo de alfa, tá? O seno de alfa vai ser o cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente de alfa vai ser a divisão do cateto oposto pelo adjacente. Mas associado no ciclo trigonométrico, o raio é 1. E se o raio é 1, quando eu dividir o cateto oposto, que é esse tamanho aqui, ó, em relação ao eixo y, e esse tamanho aqui em relação ao eixo x, nós teremos seno e cosseno dado pela projeção. Essa projeção aqui, esse tamanho aqui, ó, do ponto A projetado aqui, esse tamanho, me informa o cosseno, que pode ir até aqui, né? Porque se eu tiver aqui assim, ó, se eu tiver um negócio aqui, aumenta o tamanho, certo? É isso tudo. Se ele estiver próximo do zero, tá bem aqui assim. Se ele for o zero, quanto é que vale? 1. Pode ir até 90, a projeção cai onde? No zero. Se vier para cá, fica negativo. Se vier para cá, negativo. Se vier para cá, volta a ser positivo, tá? Do seno é aqui, cateto oposto. Então pode ir, quando é zero, a projeção é zero. Então o seno de zero é zero. Quando for aqui em cima, que ângulo é esse? Você já conhece? É o ângulo de 90 graus em radianos, vale π sobre 2. Aqui, vale π. E aqui, 3π sobre 2. Tá bom? Então eu posso associar valores que vão variando, tá? O que é interessante é que quando dá várias voltas, ele vai ao 1, menos 1, ao 1, menos 1, ao 1, menos 1. Certo? Então a função seno é alguma coisa, função em relação ao tempo, nesse caso aqui,
é um A seno de T. Esse T aqui pode ter várias conformações. E eu também posso somar aqui com um B. A mesma coisa a cossenoide. A senoide fica com essa cara aqui, ó. No tempo zero, começa aqui, vai no valor máximo, zera de novo, vai no valor mínimo, zera de novo. Então ele faz essa volta aqui, né, a gente chama, quando ele dá a volta completa, você tem isso. A cossenoide, como a gente viu aqui, ó, cosseno de 0 vale 1, então é o valor máximo. Cosseno de 180 é menos 1, valor mínimo. Então cosseno de 0 é o valor máximo, de 180 é o valor mínimo. E tangente tem essa carinha aqui, que não nos interessa nessa questão, mas só para você ver também que ela varia do menos infinito até o mais infinito. A repetição ocorre após a assíntota, né? E tem essa carinha aqui. Não é o nosso caso da roda gigante, que ela vai ter ou isso ou isso. Agora a gente tem que decidir pela cara aqui do gráfico qual seria? Seria uma função seno ou seria uma função cosseno? O que você acha? Cosseno de T mais um B. Olha só, no tempo zero está aqui, depois sobe, desce, sobe. O tempo zero está no máximo, depois desce, depois sobe. Qual dessas daqui? No tempo zero tá no zero, ou no começo aqui, sobe, desce, sobe. Depois, pelo próprio período, vai de novo. Tá? Depois, vai de novo, vai ficar repetindo, né? Periodicamente. Por isso que a gente fala que tem um período. Esse tamanho aqui é o nosso período, certo? E aí, o que você acha? Bom, eu acho que é a senoide, não é isso? É essa carinha aqui. Certo? Olha, aqui, ó. Certo? É a senoide. Então, não será as cossenoides, e nem nesse caso aqui também é uma junção delas. Ela é muito simples, olha. 88, 168... 88, tá? Por que 88, hein? Alguém quer me dizer por quê? Por quê? Porque por causa da altura aqui da nossa roda gigante, né? Se eu colocar aqui um X e um Y, a altura aqui vale quanto? 88. Tá? Certo? Então a pessoa, ela começa na altura 88, ela vai até um valor máximo, depois volta para 88, vai até um valor mínimo, que eu posso calcular facilmente, depois volta para 88. Tá? Essa diferença daqui para cá é quanto? Daqui 88 até o valor máximo, que é exatamente o valor do raio. Quanto é que vale? Só subtrair, né? 168 menos 88 dá quanto isso? De cabecinha aí, fácil. 80. E esse 80 aqui é justamente a nossa altura, amplitude. Tá? A nossa amplitude. Porque repara, como eu já eliminei tudo, a gente está vendo aqui a resposta. Tá? Mas se eu não soubesse a resposta, se eu não soubesse que é a letra A, como é que eu poderia ver isso? É só você fazer o seguinte, daqui para cá é o valor máximo, que vai somar com o ponto que começa. Quando f igual a 0, A seno de t mais B. Isso aqui é 0, seno de 0 é 0, então dá 0. B vale f de 0. Quem é o B? 88, está aqui, ó. B vale 88. E quem é o A? O A é o máximo que ele sobe ou o mínimo que ele desce. Que é a nossa, a gente chama disso de amplitude. Tá? Se você for trabalhar com onda, né? Então, isso aqui a gente pode perceber que é essa diferença daqui para cá. Por quê? Porque aqui o máximo que atinge é 1. Então, se aqui é 88, para dar 168, o A, né, 168, que seria o valor máximo, o máximo que atinge é 1. Quando é que atinge 1? Quando o seno de 90 graus, né? Vale 1, vale o máximo. Vale o máximo. Tá? Então, para esse aqui dá 168, né?
Isso, mas isso vai ter que dar isso, ou seja, A é igual a 168 menos, perdão, aqui é 88, né? A vai ser igual a 80, está dando a resposta, claro. Então, ó, a amplitude A vale 80, o valor de início B vale 88, e é isso que acontece, tá bom? Ah, e como é que fica desse caso aqui? Fica uma junção meio malucona, não vai ficar bonita aqui que nem esse. Tá? Eu até recomendo, se você quiser estudar um pouquinho mais, tem um programa chamado GeoGebra, que ele faz gráficos. Tá? Ele faz gráficos. E a gente pode enxergar esses gráficos que vão gerar a partir de soma de senos e cossenos. Outra forma que você pode entender é o seguinte: se fosse a função seno normal, ela estaria aqui embaixo, certo? Não está bonitinho, porque, enfim, mão livre, né? Perdoa. Então, como somou 88, aí ele desloca, né, na altura do F, 88, tá? Ele mais 88 vai aqui para cima. Se fosse menos 88, viria aqui para baixo, tá bom? Legal? Deu uma entendida? Eu recomendo que você entenda essa questão das funções trigonométricas, são muito importantes, elas aparecem em muitos lugares, na física aparece bastante, né, nas funções de onda, e aqui também na matemática você pode ver essa relação. Tá legal? Entendeu como é que a gente começa a analisar uma questão e dar uma revisadinha aí no ciclo trigonométrico? Aqui foi só para você. Ah, tem esse assunto. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado. Até mais.